Hoje era um dia que tinha tudo para ser um dia bem tranquilo pra gente, pro nosso time. A gente enfrentaria um adversário que ao longo dos anos cresceu bastante no cenário nacional, isso é bem verdade, mas que vem enfrentando uma crise terrível. Tomou agora uma goleada do Botafogo na última rodada, dentro de casa, perdeu há pouco tempo seu treinador, tá aí, salvo engano, na zona de rebaixamento, e é uma fase que não passa. E a gente tinha tudo para vencer bem, vencer com autoridade, com autonomia. Até começamos dessa forma, mas o Fluminense tem que sofrer, né? Tem que sofrer, o Fluminense tem que passar perrengue, tem que passar dificuldades. É claro que ganhar é mais importante do que jogar bem. A gente nunca vai questionar isso, obviamente. Mas tem ocasiões, tem sustos que a gente não precisa passar. Hoje a gente passou por algumas coisas, alguns sustos, que não precisávamos, né? Pelos dois times, pela fase de cada um deles. Não era pra gente terminar o jogo pedindo logo pro Klein terminar. Era pra gente terminar lamentando que podia ter feito mais. Mas não, a gente termina o jogo pedindo, pelo amor de Deus, pra ele acabar logo antes que o Fortaleza empatasse o jogo. Isso tira um pouco do brilho. Não tira a importância do resultado, não tira a importância de conquistar 3 pontos, mas tira um pouco do brilho do que foi hoje o jogo no Maracanã. Saudações tricolores verde, branco e granada. Eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. Peço antes de mais nada pra galera se inscrever no canal, deixar o like no vídeo aí, compartilhar, aquela coisa de sempre aí que a gente sempre pede aí para que o YouTube possa entender que a gente tá criando conteúdos bacanas e indicar para mais tricolores. Esse é o pós-jogo, bate-papo rápido, de Fluminense 2, Fortaleza 1, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Bom, a gente falava isso depois do último jogo, né, que a gente enfrentaria um time que está em uma fase, um time que cresceu muito ao longo dos anos, é atual vice-campeão da Sul-Americana, quer dizer, não, há 2 anos atrás, né, foi vice-campeão da Sul-Americana, e está disputando a Libertadores ainda, eu acho, mas que está numa fase muito ruim, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, salvo engano, se eu estiver errado vocês podem me corrigir. Acabou de ser goleado dentro de casa, enfim, demitiu seu treinador de mais de 2, 3 anos aí. Então, pela fase dos dois times, era pra gente vencer de forma tranquila. Acho que vi algumas coisas, alguns conteúdos já depois do jogo, criticando bastante a atuação do Fluminense, dizendo que o Fluminense jogou mal. Cara, eu discordo um pouco. Eu não acho que o Fluminense tenha jogado mal. O Fluminense foi muito, muito intenso, principalmente logo no início do jogo. Fez um gol cedo com o Cano. Um gol que é a cara do Cano mesmo, né? Aquele toque de primeira pro gol, que ele só precisa realmente de um gol, de um toque para fazer um gol. É o centroavante, né? Que com um toque ele faz um gol. Por isso que eu reclamo tanto quando ele volta. Hoje até que ele não errou tanto quando voltou, mas não gosto da ideia dele voltar muito. Porque ele dentro da área ele é letal, como foi hoje mais uma vez. Fez 1-0 rápido, uma jogada incrível do Serna, que fez 2 jogadaças e saiu 2 gols do Fluminense. Serna hoje, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. Eu acho que na opinião de todo mundo, né? E o Fluminense passou o primeiro tempo controlando muito o jogo. Eu acho que até poderia forçar um pouco para fazer logo outro gol, mas controlou muito o jogo e assim, eu não critico isso. Não acho que isso tenha sido ruim. Acho que controlou bem. Acho que foi um primeiro tempo sem muitos sustos. Mas acho que a gente poderia ter forçado um pouco mais para aumentar a nossa vantagem. E a vantagem que foi aumentada no segundo tempo, com mais uma grande jogada do Serna para o gol do Canóbio, que se posicionou também muito bem como centroavante mesmo. Acho que o mérito também é do Canóbio de ter feito esse gol, porque se ele se posiciona errado, a bola sobraria provavelmente para um zagueiro deles, porque o Cano estava mais
mais para o segundo pau. Então, assim, méritos muito do Canóbio também. Só que a jogada é incrível do Serna, mais uma vez, que está sendo muito importante. Só que ele cansa depois, ele corre muito, né? E já pro final do jogo ele cansa, normal. Mas, enfim, muitos méritos dessa dupla aí, Serna e Canóbio, nesse segundo gol. E aí, eu achava, eu tinha para mim o pensamento de que, cara, agora o Fortaleza tomou outro gol, vai se perder, vai se abater, vai se... Cara, ou o Fluminense faz a goleada, ou administra como administrou o primeiro tempo e vai terminar o jogo, ainda que 2-0, mas um 2-0 muito tranquilo, sem tomar susto, e vai ser uma vitória muito tranquila. Mas não. No momento que o Fluminense fez o gol, o Fortaleza já tinha começado a gostar do jogo. Por isso eu achei que o segundo gol nosso iria abalar ou abater os caras de alguma forma. Mas não, eles continuaram. Acho que, assim, não tem mais nada a perder, já estão perdendo 2-0, vamos continuar. Não se abateram, continuaram e começaram a dar susto no Fluminense, que passou quase metade do segundo tempo passando sufoco, tomando susto, até que tomou um gol. Numa confusão ali na área do Fluminense, que a zaga se enrolou toda. Falhou, obviamente. E assim, acho um sufoco desnecessário. Foi um sufoco desnecessário. É claro que a gente tem que olhar pro outro lado também, que o time dos caras precisava reagir de alguma forma, precisava fazer alguma coisa, ou ia se entregar no 2-0. E reagiu da forma que podia. Deu certo porque acabaram fazendo gol. Mas era o que eles tinham para fazer. Eles não tinham muito mais do que isso para fazer. Acho que a gente faltou feeling, faltou competência para a gente conseguir administrar o 2-0. Mas a gente não pode desmerecer a qualidade dos caras para fazer, para manterem o ritmo mesmo depois de ter tomado o segundo gol. A gente não pode tirar o merecimento deles de terem feito o segundo gol, o primeiro gol deles, mesmo com a gente falhando. Então, assim, mas acho que acho que o principal, o que faltou principalmente foi a atenção. Talvez o 2-0 tenha relaxado demais a gente, faltou atenção, acho que sim. E passamos, de novo, sustos desnecessários. Não precisava ter passado tanto susto, não precisava ter sofrido tanto nesse jogo, que estava muito tranquilo, com 2-0 sem dificuldade. Então, assim, a gente precisa melhorar nesse sentido de, mesmo depois de estar ganhando o jogo, manter a atenção, manter a disciplina tática, para que a gente não tome susto, para que a gente... Aconteceu isso contra a América de Cali, a gente estava ganhando um 2-0 muito tranquilo e acabou sofrendo um gol no final, que, assim, vou falar de novo o que eu falei no pós-jogo. Não acho que tenha sido um gol que pode botar em risco a classificação do Fluminense, porque o time do América é muito fraco. É mais fraco até, inclusive, do que esse do Fortaleza. Mas poderia ser um gol que pudesse botar em risco a nossa classificação, porque se fosse um time mais qualificado, provavelmente a gente passaria mais dificuldade. Não acho que a gente vai passar dificuldade na terça-feira. Lógico, futebol... nem sempre, o futebol não é uma ciência exata, a gente só acha alguma coisa relacionada ao futebol, mas pode ser que aconteça totalmente o contrário e a gente passe sufoco, eu espero que não. Mas poderia prejudicar e botar em risco a nossa classificação, como esse gol do Fortaleza botou em risco a nossa vitória no jogo de hoje. Porque a gente toma um gol e os caras continuam em cima. E, de novo, a gente termina o jogo pedindo, pelo amor de Deus, pro árbitro acabar o jogo. Então, isso não pode acontecer. A gente está em casa, a gente está no nosso domínio, contra um time mais fraco, a gente tem que se impor até o final. O gol deles não saiu por acaso, não saiu numa jogada sem querer, não foi um gol cagado. Não. Foi uma jogada trabalhada, eles já vinham trabalhando jogadas, fizeram o gol trabalhando jogada e continuaram trabalhando jogada depois. Então a gente passou um risco desnecessário, na minha opinião, nesse jogo contra o Fortaleza. Agora, guardadas as devidas proporções das reclamações, que o time não ficou atento até o final, que passou sufoco, a gente tem que exaltar sim os 3 pontos. O belo gol do Cano, o belo gol do Canóbio, tem que exaltar, foram mais 3 pontos. Agora a gente é nono colocado, mas a 3 pontos do G4. Lógico que a gente não vai na próxima vitória chegar no G4, porque tem muito resultado para acontecer, mas estamos a 3 pontos do G4.
E isso é importante. Pelo menos quando foi gravado esse vídeo, enquanto está sendo gravado esse vídeo, está a 3 pontos do G4. Mais rodadas vão acontecer aí durante o final de semana. Mas assim, 3 pontos importantíssimos, independente se jogou bem ou não, se foi focado até o final ou não, 3 pontos importantíssimos. Mas a gente pode sempre ponderar alguma coisa, porque, lógico, eu canso de falar que o futebol, pro torcedor, é quando ganha tá bom, quando perde tá ruim, mas a gente, como se propõe a dar opinião na internet, a gente não pode ser só isso. A gente tem que falar um pouquinho mais a fundo também, tanto pro bem quanto pro mal. Teve um lance lá primeiro do gol do Fortaleza, que foi anulado, para mim, muito bem anulado. A bola bateu sim na mão do menino lá e, cara, não tem muito que se contestar ou reclamar. Aliás, não tem nada que reclamar, bateu na mão e ponto final. No pênalti do Martinelli, eu vi em grupos aí já, pessoal falando, a minha opinião é impopular, não acho que foi pênalti. Na hora ali no lance eu falo pênalti, aí o juiz aponta ali, é pênalti. Mas no primeiro replay eu já vi que o Martinelli se joga sim. O Martinelli esperou o joelho do rapaz bater lá nele, se projetou contra o joelho do cara praticamente, e não foi pênalti, na minha opinião. Quer dizer, né, eu acho que esse lance do pênalti não é nem tão difícil e não acho nem que seja tão interpretativo. Eu acho que é imagem ali, você não pode brigar com a imagem. O zagueiro do Fortaleza não toca no Martinelli. Quando toca, ele já está caindo. Quando há o toque, o Martinelli já está caindo, se projetando. Então, para mim, aquilo ali não é pênalti. Não acho que seja lance polêmico, não acho que seja interpretativo. De verdade, não acho. Achei que foi bem longe de ser pênalti. Se você puder, obviamente, usar um VAR ou olhar replay, bem longe de ser pênalti. Entendo o juiz ter marcado na hora, porque na hora eu também achei que tivesse sido. Mas você olhando o replay, assim, difícil você manter a opinião de que foi pênalti olhando um lance no replay ali devagar. Enfim, eu não consigo, desculpa. E acaba que foi justo o cartão para ele, porque foi uma simulação, sim. E tá fora do próximo jogo. Agora, o que a gente tem que contestar é que contra o Fluminense, o VAR é sempre justo, os cartões são aplicados sempre de forma justa, né? Agora, quando é a favor, quando é para ser a favor, nem sempre o VAR está funcionando ali, nem sempre o VAR chama, nem sempre precisa do árbitro olhar, nem sempre tem um cartão que merecia ser dado. E isso é que a gente tem que questionar, não é o fato do pênalti ter sido anulado, porque, com todo respeito, eu acho realmente que não foi pênalti. E a gente, torcedor, não sei, cara. Cada um acha o que quiser, obviamente, mas eu acho que ficar batendo na arbitragem hoje, de um árbitro que eu não gosto, já falei aqui sobre o Rodrigo Klein, acho ele muito ruim, mas hoje não tem nada para reclamar dele, sinceramente, cara. E esse lance do pênalti, ele errou como eu erraria, porque na hora eu achei, mas depois vendo o replay, enfim. Um lance que eu realmente não acho polêmico e não acho de difícil marcação ali vendo o replay. Mas, cara, no final, vocês podem discordar de mim, tá? Tá tudo certo, pode ficar à vontade. No final, são os 3 pontos que valem. Jogando bem, jogando mal. Ninguém é campeão jogando 100% dos jogos bem. E a gente já sabe disso. O Fluminense, eu lembro que em 2012, quando a gente foi campeão brasileiro, a gente fez muitos jogos abaixo da crítica. A gente fez muitos jogos ruins. E eu escutava muito uma rádio aqui no Rio de Janeiro, que o comentarista criticava muito o futebol jogado pelo Fluminense. Eu falava, pô, mas tá ganhando, esse cara tá criticando, caralho. Acho até que ele realmente exagerava às vezes, mas ele não estava de todo errado, porque o Fluminense fazia jogos muito abaixo. E foi campeão com sobras. Então assim, não adianta você achar que você vai jogar bem todo jogo. Não vai jogar bem todo jogo agora. Você precisa ser letal. Eu canso de falar aqui do Palmeiras. Nem todo jogo o Palmeiras joga bem, pô. Só que ele é letal. O Fluminense e o Palmeiras que a gente perde no Maracanã é uma prova disso. A gente jogava melhor, os caras foram letais, tiveram a chance de gol lá, o Fábio falhou também, tudo bem, mas foram letais e ganharam o jogo. Então, a questão não é você jogar bem ou não, é você ser letal. O Fluminense hoje foi letal. Né? As 2 chances claras que teve, fez os gols.
Ainda teve outra com o Cano que bateu de primeira ali de esquerda, que a gente sabe que é o Cano, o pacote Cano é isso aí. Mas que, porra, ele poderia ter dominado, tentado um chute, ajeitar para a perna direita, ou até com a esquerda mesmo, mas depois de dominar, ou tentar um passe. Mas a gente sabe que o Cano é assim, cara. E foi assim que ele fez um gol de meio de campo contra o Vasco. De perna de esquerda, de primeira, enfim. Então, tudo bem. Ainda mais depois de ganhar, a gente não vai criticar tanto assim, né? Mas assim, o problema não é jogar um pedaço do jogo mal, o problema é se expor. O problema é dar oportunidades ao adversário. E a gente deu oportunidades ao Fortaleza, que iria ser, com todo respeito ao Fortaleza, obviamente, iria ser um baita tropeço se a gente não ganha no jogo de hoje. Por tudo, pelos times, pelas fases, pela posição na tabela, enfim. Pela sequência, a gente chegou, acho que é sexto jogo de invencibilidade e eles estão, sei lá, 9 sem ganhar. Porra, é uma diferença grande. Então, hoje não poderia ter outro resultado que não vitória do Fluminense. Não foi como a gente queria? Não, queriam 3-4-0, jogando bem, mas a vitória é importante. A gente tem que contestar algumas coisas, a gente tem que ponderar algumas coisas, obviamente, mas a gente acaba chegando sempre ao mesmo destino. Tanto eu que estou na internet falando sobre o jogo, quanto um torcedor qualquer que fala que o importante é ganhar, a gente acaba chegando no mesmo destino, que é o importante é a vitória. Eu só contesto mais algumas coisas. Mas, no final, a nossa vontade é a mesma, é que o time ganhe. Então, acho que tem coisa para ser corrigida, obviamente. Eu ouvi o pessoal falando do Bernal. Eu achei que o Bernal fez uma partida ok. Eu até me surpreendi que eu vi muita gente falando mal do Bernal, que jogou mal, estava muito distraído no primeiro tempo. Não foi essa palavra que usaram exatamente, mas eu já achei o contrário. Eu achei o Bernal, como todo o time, bem no primeiro tempo e no segundo tempo caiu. Mas eu achei o primeiro tempo do Fluminense melhor do que o segundo e eu já vi gente falando o contrário, tá tudo certo. O jogo que eu vi foi esse. Aquele zagueirinho que tá subindo, o Davi, eu não vou lembrar nunca o sobrenome dele, mas o Davi, hoje acho que fez um jogo mais seguro do que o jogo passado, que ele não foi mal, eu cheguei a falar isso, que ele jogou com frente. Ele não foi mal no jogo passado, mas achei ele um pouco ainda, talvez ansiedade, enfim. Hoje achei ele mais seguro. Gostei dele de novo, mas achei mais seguro do que no último jogo. O Manuel, cara, eu não achei o Manuel inseguro, mas o Manuel tem jogadas ali que você percebe que, assim, pela idade, pelo ritmo, sei lá, talvez ele não consiga chegar, ele não vai conseguir chegar. Mas achei ele muito seguro, principalmente ganhando duelos aéreos, enfim. Achei bem o Manuel, mas que bom que o Thiago tá voltando, que bom que o... Não, bom, o Freitas não dá pra falar, né? Que o Freitas também é uma caixinha de surpresa de merda. Mas enfim. Falar do Lima também, que muita gente contestou, cara, todo mundo que acompanha a gente aqui já cansou de ver eu falando do Lima, que eu coitado, eu tenho, assim, eu já falei que eu vou acabar tendo um ranço pessoal do Lima, por causa dos treinadores que colocam ele, né? E o cara não tem culpa, cara. O cara não pediu para jogar no Fluminense, ele foi contratado, enfim. A culpa não é dele, né? De ter sido contratado, de ser escalado, de entrar em campo. Só que eu falo aqui que, assim, foi feita uma pergunta ao Renato na coletiva exatamente sobre isso. O Lima é contestado por muito torcedor, mas são 3 treinadores diretos que botam o Lima sempre, que é o Diniz, Mano e Renato. Então, não é cisma só do Renato. Então, assim, cara, eu já reclamei muito do Lima aqui. Até quando ele não atrapalhava, eu reclamava da escalação do Lima. Mas hoje, o Renato entra com uma escalação que eu não critico, sem o Lima, inclusive. E na hora que põe o Lima, cara, ninguém gostou. Não é que eu tenha gostado, mas hoje talvez eu fizesse a mesma coisa. Porque a gente já estava perdendo o meio de campo, a gente precisava recuperar e, se possível, defender com uma qualidade maior. Eu não sei como o Lúcio defende. Talvez o Renato também não saiba ainda. O Lima a gente sabe que não é maravilhoso, mas ele não só apoia como também defende. Então, hoje eu concordei do Renato botar o Lima. E aí eu sei que eu vou apanhar muito, como o Renato tá apanhando de botar o Lima. A torcida vaiou o Lima na hora que entrou em campo, enfim. Aí o torcedor faz o que quiser, eu também não aguento mais o Lima, cara. Só que pro jogo de hoje eu concordei.
acho que o Fluminense precisava recuperar o meio de campo e se defender melhor, se proteger mais, né? Mas enfim, falar de novo, no final o que importa é a vitória, são os 3 pontos. Mesmo não fazendo... Para mim, a partida que o Fluminense faz é um 6,5, ok? E vitória. E é isso. Agora a gente volta a campo na terça-feira para pegar o América de Cali para se classificar para as quartas de final, porque a gente está com a vantagem 2-1 contra um time que é bem inferior. Então, não dá para a gente pensar em não passar. Lógico, futebol, acontece tudo, pipipi, pode a gente estar cansado de saber disso, mas não dá para imaginar um resultado negativo, uma eliminação contra o América de Cali. Pelo brasileiro, sem o Martinelli, a gente joga contra o Red Bull Bragantino, que foi aí o jogo de estreia do Renato, né, no primeiro turno, aquele gol do Martinelli, e o outro acho que foi do próprio Lima, né? Aquela vitória no Maracanã. Agora a gente joga com eles lá, e o Bragantino que tá em queda livre, né? Tá perdendo para todo mundo aí. Acho que dá para chegar lá e ganhar o jogo, enfim. Não é fácil, não vai ser fácil, obviamente, futebol não é fácil, mas eu acredito sim em mais 2 vitórias aí nessa semana do Fluminense, tanto terça quanto, acho que o jogo é sábado, contra o Bragantino. E subindo sempre, classificar na Sul-Americana no meio da semana e continuar subindo na tabela aí no final de semana. Dá para acreditar sim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhum bicho papão. Acredito que a gente consiga 2 bons resultados. Gente, eu vou ficando por aqui, falei um pouquinho do que eu vi sobre esse jogo do Fluminense, que podia ser melhor, mas não tá ruim, né? Ganhamos 3 pontos, estamos aí brigando ainda, tentando olhar para frente aí pro G4. E é isso. E nunca é G4, né? G6, G7, enfim. A gente precisa voltar a Libertadores. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira tem o jogo da Sul-Americana. Eu volto para fazer o pós-jogo, para falar um pouquinho sobre, se Deus quiser, a classificação do Flusão para as quartas de final. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Saudações tricolores. Forte abraço, até a próxima.